Boa noite, pessoal. Então, estamos começando o nosso quarto dia de conferência online embarcados. E hoje nós trazemos aí um painel sobre desenvolvimento de sistemas embarcados. Então, a gente está aí trazendo assuntos bem interessantes aí da área. Ontem nós falamos sobre o mercado de trabalho. Na terça-feira foi sobre o OpenWRT. E na segunda começamos com o Sigfox. Então, está sendo uma semana bem bacana. E hoje a gente vai conversar mais aí sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento, linguagem, ferramentas, tá? Então, fiquem à vontade aí para tirarem as dúvidas. A gente trouxe aí uns convidados aí bem feras na área de sistemas embarcados que vão compartilhar bastante aí com a gente, tá? Só para, antes da gente continuar, se vocês puderem deixar aí se estão ouvindo bem, e até aproveitar já colocar aí, né? Eu vi o Almir Camilo aí de Minas Gerais, se vocês puderem colocar a cidade, estado, de onde estão assistindo, isso ajuda a gente a saber o nosso alcance, tá? Então vai ser um webinar aí bem interessante. Isso aí, Bragança Paulista. Legal, galera. Para quem tiver com problema aí, dá um reconnect, tá? A gente, às vezes, dá uma travadinha, dá um reconnect, vou atualizar o navegador que volta, tá? Isso aí. Dimas e Floripa. Isso aí, galera. Satisfação, sejam bem-vindos aí para mais um dia aí da conferência online Embarcados. Então, essa conferência, a gente teve o apoio da Mauser Electronics, né? E a gente resolveu fazer nessa semana, de 18 a 22 de março. Foi a primeira conferência, um teste, né? E a gente tentou abranger algumas áreas de sistemas embarcados, então, desde aí de comunicação, trouxemos aí também sobre Linux embarcado, sobre o mercado de trabalho. Então, ontem foi uma discussão bem interessante, né? Talvez o tempo aí não deu para cobrir tudo, mas foi bem legal. Hoje a gente conversa aí sobre mais a parte de desenvolvimento e amanhã sobre startup. Então, fiquem à vontade para participar, né? Tem hoje e amanhã ainda. Você já se inscreveu para a conferência, pode participar amanhã. Nós vamos preparar esse material. Geralmente a gente publica no outro dia, né, quando é o webinar, a gravação. Mas pode ter bastante vídeo, né? A gente vai fazer um trabalho aí de preparar o material. Então, talvez demore umas 2 semanas aí para ter a gravação disponível. Então, é isso aí. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa para a gente conversar. E trouxemos aí convidados aí de relevância aí para o mercado de sistemas embarcados. Então, André Covela, Eurípides, Pedro e o Éder Tadeu. Então, eu vou convidar, vamos ver se o André já está na sala. Oi, André, tudo bem? Está me ouvindo? Opa, se você puder. Legal, André. Satisfação ter você aqui com a gente. Tá? Se você puder se apresentar para a galera, para quem não te conhece, fique à vontade. Beleza. Olá, minha gente. Prazer aí vocês estarem acompanhando agora esse evento. Bom, para quem não me conhece, sou articulista aí do Portal Embarcados já tem alguns anos, né, Fábio? Tá ajudando aí nas coisas de artigo a respeito de livro, plaquinhas, tudo quanto é sorte de coisa. Atualmente eu sou engenheiro de desenvolvimento para sistemas embarcados lá na Positron, Stone Ridge, localizado aqui em Campinas, bem no campus ali da Unicamp. Curiosamente, sou vizinho de trabalho do Pedro, próximo ali que está na linha também para falar, né? E tenho trabalhado bastante na área automotiva. Já passei pela área de telecomunicação, fiz projetos aí diversos aí como consultor também, e dando aula aí Brasil afora praticamente. E aí, aliado assim, tanto a experiência profissional como também experiência acadêmica, né, dando aula e graduação em pós, eu espero poder contribuir um pouco aí para esse painel aí, discutindo bastante perspectiva e panorama de embarcados no Brasil. Isso aí, André. Muito obrigado aí pela sua colaboração, tanto aqui no painel, mas quanto a colaboração que você faz aí para o embarcado e para a comunidade. Muito bom. Muito obrigado. Isso aí, então vamos convidar agora Eurípides Rocha para entrar na sala, nosso outro convidado. Boa noite, Eurípides. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Agradeço aí ao Fábio, pessoal do Embarcados, mais uma vez pelo convite, né? Assim como o Curvelo, eu colaboro com Embarcados.
colaboro com menos textos do que eu gostaria, né? Procuro atuar mais, colaborar um pouquinho mais às vezes na revisão dos textos. Mas em teoria eu também escrevo para embarcados. Na prática tá um pouquinho complicado faz um tempo. Eu atuo com sistemas embarcados já faz alguns anos, né? Primeiro trabalhando com FPGAs, depois migrando um pouquinho mais para a área de firmware, onde eu atuo hoje, né? Grande parte da minha carreira foi trabalhando com bare metal e com implementação de hardware digital, né? Alguns projetos em telecomunicações, trabalhei numa empresa que tinha como negócio principal segurança da informação, trabalhei um pouco no segmento de IoT também, né? E espero colaborar hoje aí com a discussão bacana. Isso aí, Euripides, brigadão. Com certeza vai colaborar, como você já vem colaborando aí em outros webinars e também bastante aí para a comunidade de embarcados. Muito legal. Isso aí, vou convidar agora o Pedro Bertolete, que é outro articulista do Embarcados, que contribuiu bastante com a comunidade. Boa noite, Pedro. Estou sem áudio. Tá ouvindo? Sim, sim. Agora sim. É um problema entre a peça que está entre o teclado e a cadeira. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Pedro Bertoletti, alguns de vocês já devem conhecer. Eu escrevo para Embarcados, escrevo também, assim como todo mundo aqui, né? Escrevo também para o blog Flip Flop, uma loja de componentes e placas e tudo mais. Compartilho do mesmo amor de plaquinhas e tudo mais que o Curvelo. Gostamos muito disso. E atualmente eu trabalho no Instituto Eldorado, aqui em Campinas, com Android embarcado. Então, estou trabalhando bastante em criações de builds, em customizações, softwares em camada nativa. Trabalho majoritariamente com C. E boa parte da minha carreira profissional eu trabalhei com desenvolvimento. Eu comecei, meu primeiro trabalho assim, desenvolvimento mesmo, foi na Toledo Balanças. Eu mexia com firmware, bare metal mesmo. Depois eu fui para a Gertec, uma empresa em São Paulo, de meios de pagamento. Lá já usava alguns RTOS proprietários e Linux embarcado também, além de bare metal. E hoje estou no Instituto Eldorado trabalhando com Android embarcado e, por que não também, um pouco de Linux embarcado. Excelente, Pedrão. A gente agradece bastante aí pela sua presença, disponibilidade e também pela colaboração aí que você vem fazendo aí ao longo dos anos aí para a comunidade de embarcados. Isso aí. Obrigado. E agora vamos convidar o Éder Tadeu. Então, o Éder é outro colaborador aí do Embarcados e ele vem gerando bastante material e aí também está presente aqui para compartilhar com a gente a experiência dele. Boa noite, Éder. Boa noite a todos. Bom, né, eu trabalho falar um pouquinho da minha experiência, né, trabalho com sistemas embarcados desde 2009, né, já trabalhei com desenvolvimento de equipamento médico estético, equipamento de energia, né, estabilizadores e no-breaks, e atualmente eu, né, como todo mundo aqui, eu sou articulista do Embarcado, né, já fiz alguns artigos aí, mais voltado para o STM32, né, tô devendo um artigo para o Fábio aí. E atualmente eu atuo como engenheiro de desenvolvimento, né, na Quadra Tecnologia. Trabalho com rastreadores veiculares, né? São dispositivos IoT, né? Na área de rastreamento, né? Então, basicamente, essa é a minha experiência aí. Isso aí, pessoal. Obrigadão pela presença de vocês. Foi correria, né? O Éder pegou o trânsito de São Paulo aí para chegar em casa. Cheguei nos acréscimos. Mas isso aí, pessoal. Então, para ter as dúvidas aí, pessoal. Então, mandem essas dúvidas. A gente vai tocando aqui na medida do possível, vamos responder. Beleza? Então, vamos começar. Aproveitando que nós temos o André Curvelo, que tem uma experiência em docência, começar a discutir em relação à formação, né? Formação, qual que seria a melhor formação para o profissional que vai trabalhar na área de sistemas embarcados? Então, André, se você puder colaborar com essa pergunta em relação à formação, acho que aí depois a gente passa para o pessoal para falar como que foi a experiência deles aí, até chegar na ser profissional de sistemas embarcados. Beleza.
Olha, que eu tenho visto assim mais pessoal que tem tido base boa para entrar nessa área sem dificuldade, né? Tem sido normalmente galerinha que sai ou da engenharia elétrica ou, por exemplo, engenharia de computação, que também tem um quê de elétrica e um quê também de programação, né? A pessoa que normalmente sai aí de ciência da computação ou sistema de informação até consegue, sim, mas aí depois tem que correr atrás aí da parte mais baixo nível, de embarcados, arquitetura de computador, coisa que normalmente acho que ciência da computação também dá uma base legal, mas já não sei se é tão focada assim em cursos como sistemas, informação. Mas normalmente, se você está procurando uma graduação ou um curso para você ter aí uma base boa para entrar nessa área, está gostando, né, vendo aí na mídia, aparecendo, na IoT e tudo mais, uma recomendação minha é ter como alvo aí, por exemplo, engenharia de computação. Hoje eu vejo assim que é o curso assim top assim que pode com grande chance de dar uma base bem legal para isso, porque vai tratar conceitos de eletrônica, vai tratar conceitos de arquitetura de computadores, sistemas operacionais, de sistemas embarcados. Boa parte dos cursos tem aí cursos, disciplinas de microcontroladores, robótica, processadores, linguagem de rádio reconfigurável, coisas do tipo. Não são todas as universidades que podem ter uma grade assim, então é bacana você às vezes dar uma escaneada, né, dar uma lida ali na grade que a faculdade vai oferecer. Mas como a gente lida normalmente com o desenvolvimento de sistemas ali que tem tanto a parte virtual, que é o software que você programa e arquiteta para operar no equipamento, mas aquilo também tem a parte real, né? Então, normalmente você trabalha ali com equipamentos que vão interagir com algo, alguma coisa, ou até mesmo alguém. Então, entra ali a parte de ter sensores, atuadores, processadores, placa de circuito impresso, toda a parte de eletrônica envolvida aí. No geral, o que eu tenho visto muita gente assim, tendo por falta é realmente, tanto acho que em elétrica quanto em computação, a ausência de cursos aí que tenham como disciplina material e disciplinas que deem base e material voltado para, por exemplo, essa parte de hardware, né, de layout de placa, essas outras coisas assim. E normalmente eu tenho visto aí aprende isso no vamos ver. O cara ali começa a trabalhar no estágio, júnior, alguma coisa assim, começa ali na prática, mas perguntar, você viu isso na faculdade? Não. Então, a gente tem tido aí em diversas instituições um bom trabalho para ter um reforço mais atual com o que o mercado espera de profissionais nessa área, a despeito de, por exemplo, ali ensinar o cara a lidar com 8051 e o mercado aí, por exemplo, está querendo um ARM da vida, alguma coisa assim. Então, às vezes a gente tem que ter ali uma progressão, nem que sejam disciplinas ali que começam, por exemplo, com a base, seja um 8051, alguma coisa assim da vida, mas tem uma progressão ali passando por arquiteturas mais modernas, preparando o cara para o mercado. E não só na graduação a gente tem tido um trabalho desse tipo, mas também em pós-graduações aí pelo Brasil. Eu tenho atuado aqui em Campinas na Unistal, tem tido um trabalho ali bem para atualizar a grade, laboratórios, coisas assim para deixar mais adequado possível. Como também aí estou dando aula em Goiânia, no Senai, lá também dando aula na pós, disciplinas voltadas a IoT, embarcados e afins e tem tido demanda. Vários institutos aí têm procurado aí para dar aula, porque realmente é um assunto que está chamando a atenção. Estão vendo que normalmente tem galera aí que sai com uma dada formação, quer ter uma especialização, se aprofundar nessa área. Então, estão vendo aí a montagem de grades que enquadram muito bem a formação para a pessoa já ter um panorama legal e ter uma base boa ali a respeito disso. E não só embarcados em si tem chamado muita atenção, mas quando a gente entra no âmbito do IoT, começam a puxar muito aí tópicos, por exemplo, de redes, computação em nuvem, e agora esses buzzwords que a gente começa a brincar, né? Tópicos aí de machine learning, inteligência artificial, coisas aí que começam a saltar os olhos. Para nós, assim, de embarcados em geral, são coisas que é bom, assim, mais a gente ter noção, porque normalmente o nosso trabalho é fazer projetos de equipamentos que vão levar o dado ali para a nuvem, vão ali fazer alguma coisa. Aí o cara ali que quer ter alguma formação, saber isso, normalmente o cara vai trabalhar ali naquela outra área, teve uma formação ali para a computação em nuvem, redes, bancos de dados ou data science, coisas assim afins.
e vai ser ali profissional, por exemplo, que vai tratar aqueles dados e gerar ali outro perfil de resultado. Não é muito assim o nosso perfil, não é o cara ali que sai ali fazendo um projeto de um sensor que a bateria dura 30 dias, não é o cara ali que tem que pensar em saber se o cara que compra cerveja vai comprar fralda também, não é isso, são coisas diferentes, tá? Então, eu vejo assim que a gente tem tido uma migração muito forte a respeito de como que a gente estava com o ensino até um tempo atrás, porque o mercado está puxando, os alunos estão puxando, e a maioria das instituições que eu estou vendo, elas estão fazendo um trabalho para acompanhar. Às vezes não na velocidade que a gente gostaria, mas eu tenho acompanhado de perto alguns aí, tenho visto com bons olhos. Então, mas na média, quem aí está entrando numa graduação, eu recomendaria engenharia elétrica ou engenharia de computação, e dar uma olhada assim na grade para ver disciplinas aí do tipo que envolvem microcontroladores, arquitetura de computadores, sistemas operacionais e afins, que vão ser disciplinas que você vai ver ali que vai te dar uma base muito boa, tá, para entrar nessa área. E se você já está formado, então está começando a bombar aí pós-graduações voltadas a essas áreas também. Tá? Acho que do meu ponto de vista, assim, até falei um pouquinho bastante aqui, mas é mais as observações que tinha para falar. Bacana. O que eu vejo, né, aproveitando que eu não tenho uma regulamentação no MEC para as engenharias em si, para sistemas embarcados, né? Eu acho que eles colocam ali matérias, né? E aí eu acho que é importante olhar a grade realmente se você quer seguir alguma, né, nessa área, e ver aí a melhor instituição que vai te atender. Mas aproveitando, eu queria que o Eurípides pudesse compartilhar, que eu acho que na época você estudou, Eurípides, acho que está sem áudio. Eurípides. Eu acho que está sem áudio, Eurípides. Desculpa, tinha tirado o microfone. Perdão. Eu queria voltar antes de te responder direto. Seu áudio deu até uma cortadinha, Fábio. Seguinte, o Curvelo comentou que na ciência da computação você tem a carência de ter a formação no projeto de hardware, né? Fazer esquemático, fazer layout e construir. Mas aí a gente, ponderando aí nas direções do mercado, a gente está caminhando para ter cada vez menos gente de hardware efetivamente, e está cada vez mais fazendo software, está cada vez mais tendo que construir sistemas mais complexos, com times mais diversos, né? Então, assim, você não vê como a necessidade hoje talvez seja maior para alguém como eu, que vem de uma formação de engenharia elétrica, ter que melhorar a sua formação de software, talvez seja um gargalo que está ficando cada vez maior, né, ao invés de quem está lá na ciência da computação ter que complementar o hardware, que está cada vez ficando mais especializado, né, a gente está cada vez tendo mais times. Claro, tem mercados que têm naturezas diferentes. Certo? A gente está falando de um mercado muito amplo, que tem muitas aplicações, desde equipamento embarcado, que vai custar da ordem de milhares de dólares por unidade, até milhões, né? A gente vai falando aí de radar e coisas mais especializadas, e que na outra ponta do espectro tem aí equipamento que tem que ficar custando abaixo de $1 por unidade de produção, para ser produzido em alto volume, né? Então, assim, como é que vocês comparam aí, né, essa realidade em que o hardware tá escasseando, né, a demanda de hardware? Os times de hardware já nunca foram muito grandes, assim, comparados com um time de firmware, né, e software. E hoje em dia você tem... Eu vou dar uma estimativa aqui que eu estou inventando, vou chutar um número certo, mas acho que o pessoal pode complementar. Aí você tem um cara de hardware para cada 6, 7 fazendo software. Né? A proporção é mais ou menos essa, não você tem times aí maiores de software e hardware ali nem tanto, mas aí eu tomo por base uma observação até que eu vi recentemente numa reunião aí, né? É que o hardware normalmente é aquilo, mas o software toma ali uma flexibilidade e tantas possibilidades ali para você ter o que vai ser de software que vai estar operando naquele equipamento, que é muita coisa. O software toma uma complexidade gigante.
E sim, concordo com você. Pelos desafios que a gente está tendo hoje, realmente a parte de software ela tem que ter uma base bem forte, principalmente pelos ouvintes, né? A demanda tem sido crescente para programadores que tenham aí base em linguagem C e C++. C++ tem puxado bastante. E aí, ter noção boa para arquitetar ali o software que você vai estar desenvolvendo e saber lidar com, às vezes, documentação do fabricante ali para se virar com os recursos que o hardware oferece para você usar na programação, dentre outras coisas afins. A questão de hardware, às vezes eu destaco mais para ter noção, mas realmente assim, o foco não tem sido muito esse, porque exatamente o software aliado ali ao hardware, né, é o que vai criar ali um produto e normalmente fazer um grande diferencial que você consegue extrair daquele hardware ali que operado, por exemplo. Mais alguém? Pra mim é só. Você tá mutado, Fábio. Desculpa para vocês desligarem o áudio quando estiver falando, acho que tem algum ruído aí dando eco. Aí, aproveitando o gancho, o Pedro, eu sei que o Pedro ele formou em engenharia elétrica, é isso, Pedro? Isso mesmo. E aí, agora, hoje você atua mais com software do que com hardware em si, né? Como que foi essa jornada sua, já que sua formação foi mais, acho que, para elétrica? Foi uma mudança de carreira, assim, drástica, né? Eu comecei como engenheiro, meu primeiro emprego mesmo como engenheiro eletricista. Eu trabalhei numa empresa de rastreadores, mas eu não desenvolvia propriamente dito. Desenvolvia muito pouquinho, mas era mais um engenheiro de integração. Mas eu sempre gostei de programação, dessas coisas, e eu programo desde os 13 anos de idade. Então, peguei essa vontade de programar e tornei minha carreira. E complementando o que os outros disseram também, né? Eu acho que tão ou mais importante do que a formação é a vontade de se jogar. E aprender, caçar informação, quebrar a cara, aprender, procurar informação, nem que seja em sites fora do país, outros idiomas. Eu acho que isso é tão ou mais importante. Isso faz muita diferença. E quem quiser, seguindo também como se fosse meu exemplo, quem quiser mudar de carreira e mudar o segmento da carreira, é uma prova aqui que dá para fazer. Excelente. E aí, aproveitando, se o Eder pudesse complementar em relação à pós-graduação, né? Você se formou na parte de elétrica e ainda fez uma pós, é isso? Eu me formei em mecatrônica, né? Eu estudei na FATEC, né? E recentemente eu praticamente finalizei minha pós-graduação no Senai Anchieta, né? E aproveitando o gancho aí dos meus colegas aí, é mais ou menos o que o Pedro falou, né? Eu tive a experiência, né, de fazer esse curso de mecatrônica, né? Essa vivência, na verdade. E a minha percepção é que, pelo menos as faculdades hoje, né, pode ser que as que tenham as que são voltadas mais para tecnologia, né, tenham um perfil diferente, mas pelo menos a que eu estudei, elas são muito tradicionais, né? Então é aquela física, aquela matemática, aquele cálculo, e realmente, sabe, eu tive disciplinas que eram voltadas para a eletrônica, aquela eletrônica bem tradicional, arquiteturas de processadores muito, sabe, assim, com arquiteturas muito antigas, né? Isso daí foi em 2010, sabe? Uma coisa assim bem atrasada do que era na época. E aproveitando o que o Pedro falou, é mais ou menos o que eu acredito também, né? A faculdade, ela te dá um panorama horizontal, né? Então, por exemplo, seja uma disciplina de microcontroladores, o aluno não vai sair de lá especialista. Então, o que é o papel, pelo menos o que eu acredito, é o professor, né, o orientador, né, dar
mostrar o caminho, dar algumas dicas, mostrar o que é comum, tendências, e cabe a nós, né, pelo menos é o que eu acredito, ir a fundo, né, estudar, né, fazer trabalhos, fazer uns projetinhos, meter a mão na massa, pegar a placa universal, montar circuito, e assim, pouco a pouco, né, desenvolvendo a capacidade. Aproveitando o gancho aí dos cursos que o André falou de engenharia de computação e engenharia elétrica, eu acredito que esses cursos, eles têm um perfil, uns perfis, né, mais voltado para um mercado de 20, 30 anos atrás. O que eu quero dizer é que, sabe, formava o indivíduo, né, o aluno, para uma área específica, né, para um especialista em hardware, um desenvolvedor de hardware, e um engenheiro de software para fazer software. Hoje em dia, pelo menos com a minha experiência e o mercado que a gente atua, a impressão é que nos próximos anos, esses cursos parece que vão aglutinar, né? Então, por exemplo, possa ter algum curso, não sei, que tenha disciplinas de hardware, disciplinas de software, disciplinas de firmware, sabe? Moldar um perfil que seja hoje condizente ao que é a nossa realidade. Então, essa é a minha percepção. Legal, pessoal. Muito interessante essa discussão. Acho que para a gente continuar bastante falando sobre isso, mas o que eu percebi vocês falando aí, vai muito do profissional, né, buscar, né, se aprender, né, as tecnologias que vai trabalhar. Porque quando você não sabe o que você vai trabalhar, né, depende da oportunidade. E aí você tem que ter habilidades aí para se desenvolver dentro, né, da empresa. E aí, aproveitando, saindo da universidade, né, você vai trabalhar numa área de sistemas embarcados, o que você vai encontrar no dia a dia ali da empresa? Você vai trabalhar, igual a gente comentou, acho que antes do webinar aí, escovando bit, hoje em dia, pegando aquele microcontrolador lá, com alguns kbytes ali de memória flash e RAM, e ficar escovando bit para desenvolver o produto, ou existem outros meios hoje? Como que a galera está sendo desenvolvidos os projetos? Usa-se sistemas operacionais em tempo real, embarcado? Qual que é o cenário hoje? Fique à vontade. O Éder caiu. Euripe, você tá mudo. Eu te desliguei seu microfone por causa do eco. Ah, eu vi que você me cortou aqui. Então, esse cenário que vai ser encontrado no mercado, eu acho que é até difícil da gente falar. Como eu comentei quando eu estava falando sobre o Curvelo e sobre as realidades, uma coisa que tem interessante nesse cenário de ambiente, nesse mercado de sistemas embarcados, é que você pode tanto ir trabalhar num microcontroladorzinho pequeno, certo? Você pode ter ali alguns poucos bytes aí, né? O Pedrão contou uma história interessante, que chegou num cenário que estava com 4 bytes sobrando no firmware, agora há pouco, né? Como você pode estar trabalhando em sistemas que são complexos, aí até com mais poder de processamento do que tinha aí um computador lá no início dos anos 90, né? Então é um mercado muito diverso. Então tem lugar que você vai trabalhar bare metal só com um loop rodando, e às vezes isso é o que é adequado para a aplicação, né? Tem lugar que você vai encontrar RTOS, e tem lugar que você vai encontrar Linux embarcado, é uma realidade muito diversa, né? Então, assim, o desenvolvedor de sistemas embarcados ele tem que estar preparado para ter essa certa flexibilidade, né? De conseguir se virar no cenário em que ele vai encontrar, né? Então, acho que é até um pouco difícil da gente falar. Eu mesmo já vivi na mesma empresa projetos diferentes em que você tinha um projeto que a gente optou por fazer bare metal sem RTOS, sem ter a abstração.
que o RTOS, no final das contas, ele é só uma abstração para concorrência. Então, ou você faz concorrência na mão, ou você faz com o RTOS. Já houve casos na mesma empresa em que tinha projeto que estava rodando com Bare Metal sem utilizar um RTOS e um outro projeto que tinha uma complexidade um pouquinho maior que tinha um RTOS rodando. Então, assim, a realidade em si nesse cenário é bem diversa. Legal. Mas aí, aproveitando, então, assim, durante a graduação, ainda existem muitos, né, professores que usam lá o 51 ou arquiteturas mais antigas para ensinar. E a gente sabe que, infelizmente, devido ao custo de hardware, muitas universidades, né, faculdades não conseguem colocar um hardware mais atualizado e acaba que o aluno ele sai da universidade sem usar uma ferramenta que hoje é usada no mercado. O que vocês recomendam aí, aproveitando o André e o Pedro, para que você não chegue na empresa, né, quem está começando, e tenha lá um baque ali da diferença do que você aprendeu para o que está sendo usado? Bom, nessa linha, a minha época era um pouquinho diferente, né? Quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, tinha kits de desenvolvimento que custavam o valor de um carro. É meio absurdo isso, mas é verdade. Então, hoje em dia, kits de desenvolvimento estão muito baratos. Hoje você pode comprar uma placa Ultra Power, sei lá das quantas, lá de recurso, com poucos dólares. E é muito fácil conseguir coisas no Brasil hoje. Então, a minha recomendação é, durante a graduação, aprenda o fundamento, que o professor vai te passar nas plataformas mais antigas, que o fundamento não muda. Que é a questão de poupar a memória na programação, saber trabalhar bem com bits, no caso for nível muito baixo, como o Euripides falou, coisas do tipo, e aprenda a base lá e aplique coisas mais novas. Infelizmente, não tem um ensino hoje, acredito que Brasil todo, que seja alinhado 100% com o mercado. Então, fica a cargo do futuro profissional aí se informar, mas sempre usando os fundamentos, as coisas que já se aprendeu na faculdade. Essa é a minha opinião. Assim, acaba sendo também necessário a gente pegar bastante coisa por conta, exatamente porque, bom, faculdades elas estão dando uma base excelente, a maioria aí, né? Mas também, assim, como o mercado também está mudando muito rapidamente, acho assim interessante, bom ver, por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo no Embarcados, divulgar conhecimento, arquiteturas modernas, sistemas que estão aparecendo. Para o pessoal que está se preparando assim, normalmente para o mercado, o que eu sugiro, por exemplo, que eu fiz quando foi a minha época? Eu comecei a ler bastante as ofertas de emprego para quem estava naquela época, para quem estava procurando, anunciando. As empresas estavam anunciando, embarcados aqui em São Paulo, Campinas, sei lá, cidade XYZ aqui, então vendo lá que estava procurando, RTOS, XYZ, arquitetura assim, assado e tal. Eu comecei a mapear mais ou menos a tendência daquele momento e vi, beleza, eu tinha uma deficiência, tinha assim, no momento, deficiência em alguns aspectos do que eu havia pegado, por exemplo, na faculdade, e para sanar essa deficiência, eu tinha que, então, estudar coisas a respeito daquelas plataformas que estavam sendo pedidas ali pelas ofertas de emprego. Então, aí comecei a estudar por conta, conceitos de RTOS, Free RTOS, consegui uma graninha ali com o kitzinho de ARM, comecei a brincar, comecei a pegar a Linux embarcado, também foi por conta, e até depois na minha faculdade o professor comprou kits e outras coisas também, porque viu, eu levei, comecei a apresentar, viu que aquilo lá era bom e era tendência também. Até agradecimento aí para o Sérgio Prado aí, que me ajudou bastante no meu TCC, né? Pentelhei ele até. Mas o que eu recomendo, assim, você que está começando já está aí mais ou menos na iminência, entrar no mercado de trabalho, está aí quarto, quinto ano, por exemplo, acompanhe as ofertas de emprego para ver, por exemplo, as demandas. Compara isso frente ao que você tem e veja assim, opa, estou bem, não estou. O que eu preciso ter, então? Você precisa ter noção de programação, você precisa saber, por exemplo, questão de gestão de código, por exemplo, usar Git para submeter código, como é que está em programação C, C++,
E outra coisa também que a gente não pode deixar passar batido, como é que está o seu inglês. Na área de embarcados, a questão de falar inglês está sendo essencial hoje praticamente qualquer oferta de emprego. Então, às vezes você vai trabalhar em empresa que tem time internacional, você vai ter que falar e escrever em inglês com o pessoal. Então, e também você vai encontrar ali alguma bucha, aí chega ali algum projeto novo, a documentação às vezes é toda em inglês, e às vezes a documentação é a documentação do fabricante, você não vai achar nada no Google, nada no Stack Overflow, você vai ter que contar ali com aquela documentação, entendeu? Então, é interessante assim você observar isso e tentar ter um amplo espectro de possibilidades. Em que sentido? Não, às vezes não foca totalmente só numa coisa, porque aquilo pode ser algo que talvez vai te dar certo. Não, por exemplo, não foca totalmente só em pique, mas dá uma olhadinha ali no ARMzinho da vida, igual o colega ali, Rubens, comentou, MSP 430, dá uma olhadinha ali numa coisa e outra ali diferente, estuda protocolos diferentes ali de comunicação. Às vezes não é necessário hoje você gastar tanto para você poder se capacitar com isso, porque, como o Pedro comentou, as coisas hoje estão muito mais bem acessíveis. Tá? Que se você quiser economizar bastante, vai levar 3 meses para alguma coisa chegar aí da China para você, mas se tiver às vezes uma graninha ali um pouquinho mais para gastar, você consegue pegar de alguma loja nacional, chegar aí em menos de uma semana, talvez. Mas a nossa área, ela é gratificante do ponto de vista que a gente consegue fazer muita coisa que pode ter o poder, por exemplo, de ajudar muita gente, ou aparecer, você está andando na rua e ver um produto seu ali andando no carro. E também ela é ingrata, entre aspas, porque você tem que estar se atualizando. E muitas vezes, para se atualizar, você vai ter que gastar do seu bolso. Gastar do seu bolso para comprar livro, gastar do seu bolso para comprar equipamento, gastar do seu bolso para comprar uma coisa e outra. Quando não, você está numa empresa que tem política ali de investir em capacitação de pessoal. Mas aí você já está empregado, já está ali numa colocação, está numa empresa que tem uma política, uma cultura bacana para isso. E não é sempre assim também, né? Mas a dica minha é que você tem que cuidar do seu. Tanto se você está numa empresa quanto não está, sempre esteja buscando assim, uma capacitação frente ao que você está observando do mercado. Então, as sugestões aí estejam sempre acompanhando embarcados, a gente está sempre postando coisa aí, estado da arte. E tem outros sites aí que agora eu não estou lembrando, acho que Embedded World, eu acho, EE World, EE Catalog, acho que são alguns sites aí, por exemplo, que dia após dia eles sempre estão mandando mail list também com algumas atualizações, muitas das quais a gente normalmente pega e usa por base para a gente ter um radarzinho também para trazer aqui para o Brasil, né? Mas é para saber, por exemplo, o que o mercado está pedindo, o que o mercado quer. Tem empresas que usam coisas legadas, tipo, o cara aprendeu 8051 e vai ter uma oferta de emprego para isso. Vai, mas não está sendo tão comum hoje. A gente está realmente tendo uma transição grande para, por exemplo, Linux embarcado. Então, às vezes a galera ali era mais ali da linha hard, bare metal, e agora se vê na situação que tem que aprender Linux, aprender Shell Script, aprender ali sistema de arquivos, aprender um monte de coisa, e aprender isso voltado ali, por exemplo, para um cenário embarcado. Acabou virando tendência, porque a gente tem hoje sistemas embarcados aí que tem amplo espectro de funcionalidade, você consegue colocar o negócio no tamanho de um palmo de mão, que é tão potente quanto o computador de alguns anos atrás. E isso para executar ali, sei lá, uma malha de controle feroz ali, operando um mecanismo num caminhão, num trator, sei lá, no avião da vida, né? Então, eu sei que pode gerar uma ansiedade você estar ali pensando, meu Deus, e agora? Eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, pagar as contas, mas tem o radar das empresas e se capacite para você poder, por exemplo, ter isso no seu currículo. É visto com muitos bons olhos o profissional que investe em si mesmo. E uma dica também que falaram para mim, eu falo para os demais, seja visível. Normalmente, pega algum projetinho, faça um código, coloque isso no GitHub para você começar a mostrar que você faz alguma coisa, as pessoas conseguem ver isso, está disponível na internet. GitHub, você não paga nada para ter uma conta lá. Embarcados tem plataforminhas bem baratas para você começar a fazer um estudo aí, meio autodidata, ou comprando um curso de R$20 no Udemy, por exemplo. E aí você consegue postar ou compartilhar alguma coisa para mostrar assim, o eu estar no mundo ali do embarcados, para você se tornar visível também. Porque às vezes você pode até ser um bom profissional, mas se você é escondido, como é que as empresas vão te conhecer? Né? Então, são algumas das dicas aí que eu passo para ingressantes aí do mercado de trabalho, por exemplo.
pessoal. Excelente, André. Muito bom. Vou dar sequência. Vai detalhar, acho que ele está voltando aí agora, mas a gente pode já ir para o próximo assunto que a gente listou. Que a gente vê a adoção aí de tanto no ensino quanto lá dentro da indústria, principalmente na área de protótipo. Queria perguntar para vocês, né? Essas plataformas de desenvolvimento rápido, como o Arduino, entre outras, até onde ela é usada no desenvolvimento e como, aproveitando que a gente falou aí também do ensino, como pode aproveitar essas plataformas, já que elas têm um custo mais acessível. Se o Éder quiser começar, pode ficar à vontade. Sim, inclusive até pedi a vez. Sim, eu acredito, né, inclusive já vi sendo utilizado, principalmente em prova de conceito, né, que a gente fala que é o POC, né. Então, não necessariamente, por exemplo, a IDE, ou a linguagem, ou o hardware, que muitas vezes é um kit de desenvolvimento, vai ser utilizado como produto final. Isso daí eu posso dizer que 99% dos casos não vai acontecer. É mais provar que a demanda do projeto ela é capaz de ser realizada, né? Então, sim, é utilizada, e que se esse POC, né, essa prova de conceito for aprovada, isso estou dizendo do ponto de vista de uma empresa que faz projetos, né, uma design house, né, e a partir do momento que ela é aprovada, vai dar início, né, à entrada, aos inputs do projeto, né, todo aquele procedimento, reuniões, e para discutir, né, o projeto em si, né, seja, é claro, né, o hardware, óbvio, e as funcionalidades, né, ou a tecnologia, e assim, dando sequência ao produto sob demanda, né. Então, é utilizado, sim, né. Quiser continuar. Complementando aí o que o Éder falou, acho que o primeiro ponto importante é a gente entender em que pé que está o produto. Certo? Se a gente está com um produto numa fase de experimentação, de prova de conceito, como o Éder colocou bem, por que a gente vai despender as horas de engenharia, que usualmente são horas caras? Você vai ter que investir em fabricação, você vai ter que investir em uma série de coisas, né? Por que você vai gastar essas horas nesse estágio do produto? Depende de que estágio que você está do produto. Tem um caso interessante de uma empresa, me fugiu o nome agora e eu nem sei se ela já faliu, se ela está no mercado ainda, né? Mas no mercado americano você tem aquela coisa de dar a gorjeta, né? E estava se observando que estava caindo essa gorjeta, e ela é relevante para os profissionais de serviços lá, simplesmente porque as pessoas estavam usando muito cartão. Então, os caras que deu a ideia era o quê? Eu tenho uma máquina que cobra a gorjeta ali direto. Eu acho que chama Deep Jar a empresa. Não sei se ela está viva ainda, se ela faleceu. Mas o processo de prototipação deles é interessante. O que eles fizeram? O primeiro protótipo deles tinha a cara bonitinha lá, com um displayzinho mostrando um valor, e só a entrada do cartão. Eles não passavam cartão, eles não tinham integração com nada absolutamente. Tudo que eles faziam nesse primeiro protótipo era o seguinte: entrou o cartão e tirou, eles contavam que alguém colocou. Então, disso aí, eles conseguiram a estatística de quantas pessoas colocavam cartão no dia, de quanto em quanto tempo as pessoas colocavam. Eles tiraram uma estimativa de qual seria o valor que ia circular pela plataforma deles. Tudo isso usando um Arduino e um sensorzinho de barreira, né? Um LDR, um fototransistor ali, um LEDzinho, né? E um fototransistor, para provar. Tudo depende do quê? Você está prototipando? A gente está falando, está no estágio de experimentar com o produto, então não tem por que a gente ficar com um processo de desenvolvimento como se a gente estivesse fabricando um míssil. Né? A gente, no Embarcados, tem a tendência de querer escovar até o último bit já nas primeiras versões do produto. Então, não tem porquê isso. Se você está na fase experimental, vai usar Arduino, vai usar MicroPython, vai... né?
a gente tem que entender em que pé está o produto antes de querer escolher qual é a plataforma. E claro, no final das contas, se você vai produzir 50 mil unidades, você vai ter que escovar esse preço, você vai ter que tirar vai ter que entrar a hora da engenharia, mas por quê? Porque aí você já vendeu 50 mil unidades, né? Aí o preço que você vai pagar na engenharia está pago, né? Aí o preço que você vai pagar na engenharia está lá no produto final. Então tem que ter essa dimensão. A gente, como engenheiro de sistemas embarcados, tende a gostar de ficar escovando o bit, é divertido. Mas tem uma hora que a gente tem que aprender que não é isso que tem que fazer. Tem hora que você pode gastar flash, pode botar um microcontrolador maior, né? Sim. Economiza depois. Outra coisa importante é que a empresa ela quer o mínimo de custo possível. Então, o que vai acontecer nesse caso específico, né, nesse cenário que a gente está levando em conta, que é uma demanda de um projeto, é que se um engenheiro, dois engenheiros têm proficiência em programação em Python, sabe? Tem um kit ali que um dos dois sabe mexer, vamos usar, sabe? Então, é o menor esforço possível, o menor custo possível para atingir o objetivo. Isso acontece muito, entendeu? Só complementando o que o Euripides falou. Legal. Se o André quiser comentar em relação ao uso de kits makers, tanto para aprender quanto para aplicações aí de prova de conceito. Opa, vamos lá. Então, normalmente vai depender do tipo de projeto que a pessoa vai querer fazer, pessoa ou empresa. Normalmente, prova de conceito, você não tem problema nenhum usar, desde que seja um Arduino até algum kit aí pronto, de Raspberry, o SP32, outros aí de Linux embarcado que seja. Mas aí quando você vai talvez levar para mercado, eu posso correr o risco de tomar umas bordoadas para eu falar isso. Se você vai fazer alguma coisa pelo menos minimamente bonita e organizada, até que é aceitável você ali embutir uma Raspberry, BeagleBone, mesmo Arduino ali dentro, porque é o custo, é o tempo, é o preço que você tem ali para arcar com aquilo para o mercado conhecer a tua solução. Mas aí depois que você começa a ter um fluxo de caixa, receita, dinheiro ali rodando, aí é hora de dar uma cara ali um pouco mais profissional e séria para o teu produto. Mas normalmente a gente tem visto isso acontecer muito nessas startups que estão bombando com soluções IoT, mercado, maker, essas outras coisas assim. Normalmente empresas um pouco mais consolidadas já tem um capital maior, o pessoal usa muito kit de desenvolvimento para aprender ali a tecnologia, aprender ali de Bluetooth Low Energy, de LoRa, o IMX8 da vida, ou o NVIDIA ali que a gente acabou de ver outro chipzão parrudo deles. Aí vai fazer um produto, aí vai lá, engenharia, adaptar aquilo, datasheet, ligação, o que a gente vai usar, não vai usar, vai ligar, por quê? Aí entra ali o que o Eder comentou, os colegas aqui também. Você vai fazer uma compra em volume, vai produzir, vai montar, vai vender e vai dar suporte. Então, são coisas aí, um processo que a gente passa. A cultura do maker, ela é interessante porque você tem bastante coisa aí barata que você acha, por exemplo, aí kits aí que vão de $9 até $200, dependendo aí do dinheiro e do capital que você tem aí para gastar. Plaquinhas aí que são desde Linux até coisa aí com câmera, display, tudo embutido. E o bacana do Maker é para você fazer ali algumas coisas para você demonstrar coisas podem ser possíveis, ser feitas, seja um arcade game, seja, sei lá, você destravar a porta da sua casa com câmera, ou detectar que teu cachorro está com fome com inteligência artificial, usando um sisteminha aí baseado em computação em nuvem, com IoT, etc. Mas é bacana, assim, para você fazer isso e chamar atenção. E aí depois a gente começa um trabalho ali que é importante ter a maturidade, o bom senso de ver isso, que é dar um ar mais profissional para a coisa toda. Às vezes, pela praticidade, é bacana você usar ali fios e fios e fios e plaquinhas e shield, coisas de Arduino e etc. assim. Mas aí, beleza, isso é legal, chamou atenção, galera interessou, você viu ali que tem talvez até condição de transformar isso num produto, então vamos sentar e pensar como fazer isso então virar um produto, como arquitetar aquilo para ter embalagens certas, componentes certos, placas certas,
como é que você vai vender, dar suporte. Perguntas aí que vira e mexe, a gente tem que pensar e envolvem várias pessoas. Normalmente, for uma pessoa só fazendo isso, você vai ficar maluco. Então, normalmente, tem ali um pouquinho mais de gente envolvida nisso aí e brigas aí que envolvem muito esse fator de custo, porque no que a coisa começa a gerar volume, pequenas diferenças ali de preço são multiplicadas pelo volume da venda e isso dá uma boa diferença de dinheiro no final. Mas para seja pessoas aí que fazem isso por hobby, fazem isso às vezes como um segundo emprego, fazem isso aí às vezes como até um emprego principal, os kits de desenvolvimento aí tem sido uma formidável ferramenta de entrada para você ter acesso àquela tecnologia e para você poder fazer alguma coisa com aquilo. Então, você vê aí, por exemplo, o Raspberry, que custa, sei lá, acho que R$200, para quem quiser começar a brincar com Linux embarcado, ou quer seguir, às vezes, um ritmo um pouco mais alto nível, né, de Linux, mas seguindo até quase industrial, aí tem as BeagleBones da vida, ou você quer começar a se aventurar, às vezes, no embarcado mais mercado mesmo, aí você vai, por exemplo, a Toradex ou outros players que existem fornecendo equipamentos desse tipo no mercado, que você acha que entra na internet, eles vendem módulo, entrega e tudo mais. Então, você começa a ter uma escala do que você quer fazer e aonde você quer começar a sua prova de conceito, onde você quer começar ali mais ou menos a tua escala. E quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você acompanha, mais você vai saber mais ou menos qual, por exemplo, kit vai às vezes te suprir melhor naquele momento, que às vezes você pode, talvez, aí, sendo mais iniciante, às vezes gasta ali um dinheirinho, começa a mexer, você, não sei, acho que eu precisava aqui mais de um display, uma câmera, uma coisa, você às vezes até consegue comprar os módulos à parte e usar, ou às vezes até teria ali algum kit que já viria com tudo aquilo pronto para você poder usar também, por exemplo. Né? Então, mas isso assim que eu comento. De preços, é um pouco bem amplo, porque a gente tem muitas opções. Se eu mostrar a foto aqui do meu escritório, vocês vão ver a festa que é de kit que eu tenho aqui, né? Mas vira e mexe aí, quem está assistindo, acompanha, eu estive acompanhando Embarcados, a gente está sempre atento aí para postar kit após kit, sai algum kit aí novo, lançamento, coisa que você tem ali mais fácil acesso, ou às vezes até de patrocinadores aí que estão divulgando, mas parecem notícias e novidades bem interessantes para vocês acompanharem. Beleza? Isso aí. Se o Pedro quiser complementar, ele tem uma experiência aí na área de industrial, como que eram os protótipos, se usavam ferramentas makers ou ferramentas de desenvolvimento? Então, complementando o que os outros falaram, é uma linha tênue aí, né? O uso do kit de desenvolvimento, na minha experiência que eu tive, ele serve até o momento da prova de conceito e acaba ali. Acho que o Olímpio vai concordar comigo, que quando chega num ponto onde você está virando produto mesmo, você viu que a sua ideia funciona. Para isso que o kit serve, para saber se a ideia funciona. Você viu que o que você quer fazer é possível, é factível, a partir daí é hora de partir para um projeto seu. Por quê? Questões óbvias do tipo custo, o custo de um kit vai ser muito mais caro que o componente que você realmente vai precisar dali. Questão de confiabilidade do hardware também, nem sempre o hardware de um kit vai estar adequado a uma aplicação, em questão de imunidade a ruídos e coisas do tipo, e também dependência do fabricante fornecer aquele kit, aquela coisa. Então, resumindo a história, o kit, na minha visão, serve para fazer uma POC, serve para ver que a sua ideia funciona. Dali para frente é um projeto completo. Legal. É isso aí. A gente pode continuar, bastante kits, né, sendo usado. Tem alguns pontos, mas acho que eu vou deixar para perguntar depois em relação aos kits. Eu acho que agora seria interessante ir na hora do desenvolvimento, né? Antigamente, os projetos eram mais simples, né? A gente trabalhava muito ali com programação. E os times eram pequenos, a diversão era no ponto zip, né? Como que está sendo hoje a organização dos códigos e também a documentação, já que equipes elas têm uma rotatividade alta, né, naturalmente, demandas.
que vocês estão trabalhando atualmente? Onde eu trabalho, a gente... Posso falar? Pode aí, fala no aí. caso de desenvolvimento, a gente usa o Git. É uma ferramenta fantástica para questão de versionamento, manutenção de repositório e tudo mais. Recomendo a quem não conhece estudar sobre isso, porque, digamos assim, né, base da minha experiência também, vamos dizer, de 2 em cada 3 lugares que versionam o software da maneira correta, utilizam o Git. É uma solução muito robusta, muito interessante. É uma coisa que eu tenho notado. Onde eu trabalho também, a gente usa o Git, né? E também a gente costuma usar o Bitbucket, né? Mas o Git realmente ele é uma ferramenta muito poderosa e também recomendo que estude, que ela é muito boa. E assim, né? Tem muita gente também que usa o Tortoise, né? Só que o Tortoise é uma ferramenta gráfica, né? Então, por exemplo, o Git é linha de comando. Então, se você consegue realmente ver o que rola por trás, né? E, pelo menos para mim, é uma Vocês segurança a estão mais. Né? escutando? Eu também tenho visto o Git, né? A maior parte das empresas hoje no mercado acho que está migrando para isso. Usando SVN, né? Acho que eu não vi ninguém trabalhando com Mercúrio e coisas do gênero. Então, mas posso dizer que o Git está, em termos de versionamento, é o que está dominando o mercado hoje, no Brasil. Tá, mas além da ferramenta aí de controle de versão, faz começando. Como trabalha mais com código? Que outras ferramentas? Não, boas práticas. Ok. Para Bom, ação de... eu nos últimos anos eu tenho procurado inserir um pouco mais de automação de testes, né? Nos projetos que eu tenho me envolvido. Então, fazendo a configuração aí no passado do GitLab para poder rodar os testes, já fiz também com o Bitbucket, certo? Então, construir uma configuração de projeto que consiga executar um conjunto de testes automatizados, né? Aí, para isso aí, eu explorei algumas bibliotecas ao longo dos anos, né? No começo usei o Seedling com o CUnit, que é uma biblioteca para teste. E recentemente, assim, já de 3 anos para cá, eu tenho usado o Cat, que é uma biblioteca em C++, né? E a outra biblioteca é o Fake Function Framework com o TrumpLOL, né? Nesses últimos 3 anos também eu tenho escrito muito mais código bare metal em C++, né? Então, essas bibliotecas, elas têm aí, entra o suporte pro C++, né? Então, assim, o meu ferramental hoje fosse eu liderar um projeto do zero, eu diria que o stack seria C++, usando o Cat, usando o TrumpLOL e o Fake Function Framework, né? Integrando em algum ambiente de integração contínua. Ou Jenkins, ou o próprio Bitbucket tem o Pipelines lá, ou o GitLab tem. Né? Então, esse hoje seria o meu stack aí de desenvolvimento. Legal. Só para pedir para você escrever aí no chat sobre essas ferramentas. Vou pegar os links aqui, eu mando os links dos repositórios. É melhor. Beleza. André, se você quiser complementar um pouco sobre documentação, trabalho em equipe. Pronto, microfone ativado agora. Então, eu sei que muita gente às vezes tem mais foco em fazer do que necessariamente comentar, mas toda vez que eu vou desenvolver algum código aí, eu penso assim, beleza, e se fosse outra pessoa colocando a mão nisso aqui?
Que eu falo assim, que às vezes comentário nunca é demais. Uma hora é você colocando a mão naquele projeto, outra hora pode ser outra pessoa, principalmente se você está trabalhando em equipe numa empresa que às vezes não é a sua própria, né? Se você não é o criador daquilo. Então, uma hora você pode estar trabalhando ali e mercado vai, mercado vem, você pode estar em outra colocação, outra posição ali, e outra pessoa pode estar ocupando futuramente aquele lugar. Então, você tem que preocupar se a pessoa que vai ocupar teu lugar futuramente vai respeitar o nome da sua mãe ou não, né? Então, sempre tem ali boa prática de comentar, documentar, às vezes até citar exemplo, como é que é a chamada do método, o retorno, o que vai acontecer, o que faz aquilo e tudo mais. Muita gente aí usa, por exemplo, o Doxygen para gerar documentação aí com base em formatos aí que você faz ali o próprio comentário no estrutura de código-fonte, depois isso gera uma estrutura de páginas HTML para você visualizar no navegador, toda a documentação, estrutura de código e tudo mais. E, gente, trabalhar em equipe envolve lidar com pessoas. Então, você tem que ter jeito, que a gente chama aí até de soft skills, que é você ter paciência com jeitos e jeitos. Tem cara que é mais rápido de pegar coisas, tem cara que não é. Tem gente que é mais grossa, tem gente que é mais educada. E aí, se isso envolve aí você ter jogo de cintura e, às vezes, paciência. Vai ter gente que vai ter mesmo ritmo de produzir igual você, vai ter gente que não vai ter, mas não quer dizer que a pessoa não está trabalhando, ela tem o ritmo dela. Então, é questão ali de você lidar com jeitos e jeitos. E a palavra principal de qualquer trabalho, qualquer coisa, atividade em grupo que você for fazer, comunicação. Então, deu algum problema no projeto, comunica teu colega, o superior, deu alguma coisa, está com alguma dúvida, não fica parado, não fica travado, procura ajuda, comunica, ágil. As empresas, elas consideram muito um termo aí que pode ser não completamente compreendido, que é proatividade. Fala assim, mas o que quer dizer ser proativo? É você ter um problema e naturalmente você ir atrás daquilo, não esperar que alguém vai te pentelhar para você falar o que está acontecendo. Então, você procurar alguma ajuda, deu um problema, sei lá, no código, projeto, deu um pau no seu computador, deu algum problema ali, qualquer que seja, tem sempre a iniciativa de correr atrás e ajudar, e se ajudar, na verdade, né? Mas, acima de tudo aí que eu falo é comunicação, gente. Comunicação é essencial. E tá sempre ali ativo com o teu grupo, tentar ter um alinhamento para uma bom saúde organizacional, tudo mais. Sei que sempre terão pessoas aí com jeitos e jeitos, mas eu acho que respeitar assim, o espaço e o tempo de cada um, aliado à comunicação, né, é um segredinho aí legal para você conseguir se dar bem aí, por exemplo, com qualquer grupo, ou que eu tenho aí para comentar. Legal. Aproveitando aí o momento de projeto, né, acho que chegaram a comentar alguma coisa. Está sendo usado bastante metodologias ágeis dentro ali da engenharia? Sim. Se tiver experiência, puder. Sim. Tá, sim. Sim, bastante. Se você quiser começar, pode falar aí. Tá, obrigado. Assim, eu vejo bastante empresa, né? Tanto de engenharia, Acho que o Éder caiu. Oi? Estão me ouvindo? Pode ir, tá ouvindo, sim. Manda bala. Tá, beleza. Então, empresas de softwares, isso daí acho que eu diria que mais de 90% usa, né? Metodologias ágeis, né? O que seria, né? Seria Scrum, né? Scrum. E agora, a parte mais voltada para a nossa área, né, seria desenvolvimento de sistemas embarcados, também usa, né? Eu vejo mais voltado para a gente o Scrum, né? O Scrum ele é bastante utilizado, né? Aqueles painéis de o Gira, né? Que é uma das ferramentas que é atrelada mais ao Bitbucket, né? Também é utilizado. E por quê, né? Porque isso volta ao que a gente estava falando antes, né? A gente não, o Wander comentou, né? Que é o trabalho em equipe, né? Então, essa metodologia ágil, era de certa forma, principalmente com o desenvolvimento de sistema de projetos, né? Ela tenta de certa forma, a cada período entregar uma fração do que vai ser um projeto, né? Então, que seja sei lá, um projetinho de domótica na sua casa, uma lâmpada que vai acender com a sua presença,
isso paulatinamente vai sendo entregue, pessoas vão ser escolhidas para testar, que não fazem parte do desenvolvimento, e vai realimentando a equipe de desenvolvimento, né? Isso daí é só uma parte do que o Scrum proporciona, né? Então, tem as reuniões diárias, tem a questão de você estar com um problema, levantar a mão, sabe? Seja ali depois da reunião diária, né? Que é a daily, né? E no outro dia, comentar isso na reunião, um colega seu que tem mais experiência em certo assunto falar para você, faz tal coisa para resolver o problema, ou seja, dá um fluxo no desenvolvimento do problema para que os prazos sejam cumpridos e gradativamente o alvo, né, seja almejado. É isso. Exatamente. Tanto é que o pessoal pensa assim, desenvolvimento ágil, isso aí só é para tipo projeto aí, às vezes orientado a objeto. Não, gente. A área de embarcados, por ter essa cada vez maior influência de software, como o Eurípides comentou no início, tem recebido bastante essa nova vertente aí de desenvolvimento ágil em cada vez mais projetos e empresas. E por quê? Exatamente porque a gente tem demandas agressivas de entrega, a gente tem que ter ali uma estruturação de um controle de partes das entregas, monitorar a saúde do projeto, como que está indo cada uma das partes. Pensa aí no projeto, sei lá, médico. Tem a parte ali que cuida, sei lá, do display, do controle da bomba, do negócio ali do sensor, da coisa ali, etc, 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 homologação e etc ali. E você tem que acompanhar parte a parte para garantir que está tudo seguindo um fluxo, que no final você vai ter o projeto e, se acontecer qualquer problema, gestores conseguem acompanhar o impacto, saber quanto que aquilo vai atrasar muito, vai atrasar pouco, ou vai adiantar, isso nunca acontece. Vai acontecer alguma coisa ali, mas para ter o quê? Informação. Exatamente, porque normalmente pode acontecer de atividades às vezes atrasarem por motivos diversos, atividade desafiadora, você pegou ali uma tarefa para você que ela complicou, acontece. Ninguém vai necessariamente julgar teu desempenho ou julgar a tua capacidade, mas o monitoramento do projeto é importante para saber como que aquilo se adapta frente a outras atividades, expectativa daquilo entregar, ir para o mercado, ir para o cliente, uma coisa assim. E desenvolvimento ágil, Kanban, quadros com bloquinhos, atividades a fazendo, entregues, impedimentos, tarefa, problemas assim, as reuniões diárias aí, que normalmente é coisa de 15 minutos, 20 minutos aí, que reúne o grupo, fala cada um a coisa que está fazendo. É bacana para cada um do grupo saber um panorama do que está acontecendo no projeto, porque às vezes você está ali fazendo a sua atividade, mas é bacana você saber que tem outro cara ali mexendo com coisa de rede, com coisa de sensor, com uma parte de banco de dados, e assim, sabe? E às vezes você pode saber alguma coisa que pode ajudar o outro cara. Ou às vezes você está travado num problema, que o outro cara ali vai poder te ajudar. Então é bacana ter esse compartilhamento e esse monitoramento até visual de atividade para saber como que a coisa está seguindo. Então, quem não conhece aí Scrum, Kanban, Gira e essas outras terminologias e plataformas aí para desenvolvimento ágil, sugiro dar uma lidinha aí porque está sendo bem usado. Beleza? Isso daí cada dia... Pode falar, Eurípides. Agora, eu tenho uma percepção um pouquinho diferente de vocês sobre o uso no mercado de sistemas embarcados. A percepção que eu tenho, assim, eu tive a oportunidade de recentemente fazer uma série de entrevistas, né, para contratação, uma oportunidade que se fechou, e a percepção que eu tive ali, tendo contato de vários profissionais que passaram por várias empresas, né, é que esse uso está engateando um pouquinho ainda no nosso mercado, né. Então, assim, claro, a ideia de, para quem não conhece o uso, para quem não conhece metodologias, dar uma estudada, aprender sobre as metodologias, aprender a entender os conceitos e por que elas têm seu valor, é bem relevante, mas o mercado parece um pouquinho engateando ainda em algumas coisas, né? Tem algumas empresas que estão realmente bem maduras no uso
no uso das metodologias, né? Assim, tem gente que está rodando o Scrum ou o Kanban já há algum tempo, né? Mas eu percebo que tem muita empresa no mercado ainda que está meio que engatinhando nisso, né? Não sei, fiquei até eu tenho uma percepção um pouquinho diferente de vocês nesse cenário de gestão. Não tá tão assim fora não, sua percepção. É porque assim, na nossa área, realmente, assim, tem muita empresa que não tá empregando Scrum, entendeu? Mas agora, empresas do ramo de software, exclusivamente de software, seja de alto nível, front-end, eles usam, cara. Isso daí, meu, é pesado, sim. entendeu? É pesado isso aí. Agora, na nossa voltado para o nosso mercado, eu não diria que é a maioria, entendeu? Eu diria que é menos da metade. Isso daí a sua percepção está correta, entendeu? Mas, assim, de certa forma, existem empresas que tentam dar sua versão do Scrum, né? Entendeu? Então, tem reuniões semanais ou reuniões diárias, né? Aquele contato, aquela comunicação. Assim, o ponto-chave de tudo isso que a gente está falando é comunicação, entendeu? O que eu estou fazendo está em sincronismo com o seu, se o que eu estou fazendo está impedindo que você desenvolva o seu trabalho, né? Se a gente está tentando fazer o desenvolvimento no mesmo ritmo, né? Então é mais ou menos isso, né? Isso daí seria um resumão do Scrum, né? O desenvolvimento ágil. Sim. Eu acho que além da comunicação intra-time, né? Você está perguntando o que é o Scrum aqui do lado, vou dar uma pincelada rapidinho. A ideia do Scrum é o seguinte, tentar ser o mais sucinto possível, então possivelmente alguma coisa vai ficar meio fora. Quando você tem desenvolvimento de software é tipicamente complexo. Sistemas de engenharia são sistemas que são tipicamente complexos. Então, o Scrum ele faz pequenas entregas, né, no que se chama de sprint, e para cada sprint você tem o objetivo de entregar uma parte, ou seja, dar um passo na direção de ter um sistema completo, certo? Então, assim, vale a pena pesquisar, aí não vou conseguir estender muito, explicar o que é o Scrum, porque tomaria aí 1 hora para explicando todos os elementos aí, mas o ponto-chave dele, como o Curvelo colocou, é a questão da comunicação. E aí, retomando, para complementar, tão importante quanto a comunicação dentro do time é conseguir a comunicação com os pares que estão ali definindo as coisas do produto, né? É conseguir ter uma boa definição de escopo, né? Andar com um projeto sem compreender bem qual que é o escopo exato daquele projeto. Quem nunca teve retrabalho com alguma coisa porque uma feature foi mal passada, ou porque você não entendeu bem o que exatamente precisava de fazer, ou porque você não entendeu bem qual que é o valor de uma determinada coisa que você está fazendo. E esse tipo de coisa gera retrabalho, né? Esse tipo de coisa gera perda de esforço, e acaba tendo que implementar a coisa de novo. E não só dentro do time, né? Dentro do time acontece com frequência, né? Mas são coisas menores. Você aí botou uma interface de uma maneira que está errada, ou porque você está entregando um driver, uma coisa do device que o cara não vai precisar, e você precisava de implementar outra interface para ele utilizar, né? Mas aí, além dessa comunicação dentro do time, você tem o escopo do produto como um todo fica melhor, né? E o ponto-chave aí é a comunicação. Isso aí, pessoal. Muito bacana a discussão. A gente está chegando para o final, a gente estava planejando um webinar de 1h30. Eu tenho uma pergunta aqui em relação à nossa pauta. Eu sei que vai ser difícil responder, mas vocês precisam recomendar ferramentas, né, de desenvolvimento de software, de firmware e de hardware que o desenvolvedor precisa ter em mãos. O que vocês recomendam? Usar Windows, usar ferramentas pagas? Sei que é difícil responder, porque cada cenário vai ter o seu porquê, né? Mas, se puder escolher começar, o que vocês recomendariam?
Linux, usando o Vim, certo? GDB na unha. Bom, esse eu estou falando brincando aqui, mas esse é o meu setup de trabalho, na verdade. E que eu comecei falando assim, mas para dizer justamente o seguinte: você, enquanto desenvolvedor, vai construir o seu ferramental. E ferramenta, trazendo um exemplo, é igual o carpinteiro. O carpinteiro tem lá as ferramentas dele, tem o martelo, tem o formão, ele vai ter uma plana, e ele tem que saber usar aquelas ferramentas dele, certo? A gente escreve código, a gente escreve texto. A gente escreve texto não para a máquina, a gente escreve texto para os outros desenvolvedores. Então a sua ferramenta central é o editor de texto. Escolha um editor de texto, aprenda a usar o editor com desenvoltura, certo? Seja ele Eclipse, seja ele o Vim, seja ele o Emacs, seja até o Notepad. Só não vale no Word porque aí o arquivo vai zoar o seu compilador. Mas o editor de texto é a ferramenta que você tem que escolher, certo? Porque quando a gente está falando de desenvolver firmware, a sua entrega, o seu output é texto. Então você tem que ter um bom editor de texto e se familiarizar com ele, certo? Em alguns contextos, você não tem escolha. Você vai ter que usar a IDE disponibilizada. Tem fabricante que você só consegue usar a IDE dele, e aí você vai ter que se habituar com a ideia dele, não vai ter o que fazer, né? Mas assim, é aquela questão. É ferramenta, é preferência, e como você colocou, Fábio, tem contexto. Nos meus projetos em casa, o que eu tenho é isso. Eu tenho Linux, eu tenho Vim, tenho os plugins do Vim que me aceleram o desenvolvimento, uso o GDB na linha de comando, porque eu acho mais rápido, porque eu me acostumei. É uma questão de justamente conhecer as ferramentas. Proficiência, né? Legal. Aí, aproveitando, se vocês quiserem complementar em relação, mais aí, em relação ao software, né? Mas ferramentas de hardware que o desenvolvedor precisa ter em mãos ali e saber utilizar. Bom, eu posso falar pela minha experiência que, só aproveitando o gancho da ideia, é aquela que atende ao seu contexto, né? Não diria que seria a melhor, mas é que é a mais conveniente para o momento, né? Eu não vou falar que IAR é melhor que Kale, ou que é o Kukox, ou, sei lá, o Atomic, entendeu? É a que é melhor com a necessidade do projeto em ser feito, né? A sua familiaridade, né? Como eu falei, a proficiência, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, às vezes eu tenho mais desenvoltura com Kale do que com o IAR, mas e se a empresa tem licença do IAR, entendeu? Então, será que eu vou, com uma licença free, eu vou conseguir fazer meu projeto? Aquela versão de 32K? Não necessariamente. Então, provavelmente eu vou ter que usar o IAR. Mas, e se eu utilizar uma outra free, será que é melhor que o IAR? Então, eu acho que depende do contexto e depende também da experiência do desenvolvedor. Agora, a respeito da ferramenta de hardware, bom, hoje a gente tem um KiCad, né, que é pelo que eu tenho visto aí, está sendo bem utilizado, né, mas faz o mesmo paralelo com uma ferramenta de software, né, depende também, se a empresa tem uma licença do Altium, né, então convém, por exemplo, eu utilizar porque, sei lá, tem um layoutista, um desenvolvedor. Caiu, né? Caiu. Tá. O Slider levou para o ponto aí do desenvolvimento de placas de PCB, né? Acho que a gente voltando um pouquinho, talvez seria interessante falar um pouco de ferramentas para depurar, né, o seu software ali, no caso. Você está falando em ferramentas placa e coisas do gênero? Placa. Então, eu gosto de ter uma Discovery daquelas da ST, sempre à mão. É bem legal para poder experimentar, é rápido de fazer. Assim,
Se o desenvolvedor está começando, eu acho o melhor microcontrolador, isso é uma opinião extremamente pessoal, certo? Eu acho o melhor microcontrolador para poder aprender mesmo sistemas embarcados, para trabalhar em C ali, ou em C++, é o AVR, né? Então é legal ter uma plaquinha com AVR, e hoje elas estão bem baratas, está bem disponível no mercado. E porque um datasheet bacana, né? Tem um monte de gravador no mercado, é barato, microcontrolador, você pode comprar alguns microcontroladores, fazer a sua própria placa, experimentar e de queimar, né? E perder dinheiro, né? Então, em termos de hardware, o que eu mantenho em casa é isso. Eu saí da associação dos compradores anônimos de plaquinha, né? Eu abandonei essa vida de ficar comprando uma placa por mês, senão eu ia precisar de 2 casas e a mulher me tocar daqui, né? Mas, assim, eu gosto de ter uma plaquinha dessa. Eu até tenho ST, tenho Kinects aqui, eu tenho mais outras placas, mas eu diria que para ter um laboratório legal para experimentar com firmware, é mesmo alguma dessas placas da ST ou Kinects e um AVR se você está começando, pela característica de documentação dos AVRs, do Atmeg 88. O datasheet é muito bom, é muito claro, ele é muito fácil, ele tem exemplos. Começar. A documentação. Foi interrompido pela internet. Pode continuar. Desculpa aí, gente. Só eu não sei o que vocês estão falando, mas só complementando, aproveitando também que o Eurípides falou, a documentação da ST é excepcional. Assim, eu sou até suspeito para falar porque eu gosto bastante, né? Mas comparada a outras documentações como Texas, Microchip, da ST, você consegue, na maioria das vezes, resolver seu problema, né? Tirar sua própria dúvida. Então, eu concordo aí com, pelo menos esse daí é o meu ponto de vista. André, se quiser complementar, o Pedro também está aí. Pode ser o André primeiro. Tá, que eu complemento aí sobre a questão assim, de ferramentas e outras coisas aí. Bom, no geralzão, Eclipsezão ali tá ótimo. E DBs aí diversos da vida. Para debugar, se for microcontrolador, eu concordo e vou na linha, por exemplo, aí do Eurípides e até faço um adendo aí também com outras ferramentas, né? Usar, por exemplo, a Tolic, outra ideiazinha aí equivalente, mas a Tolic está muito bom para STM32. Ou da Texas tem o Code Composer, muito bem integrado também com os micros deles, MSPs, Tivas e outras coisas afins. Porque é bacana você ter uma ferramenta aí já facilmente integrada, normalmente o fabricante tenta deixar casadinho ali com a ideia dele e tudo mais, para você ver ali um código e acompanhar como é a execução daquele código no teu equipamento. Então, quando você está com o debugger, você, sei lá, aperta um botão e pisca um LED, você vê na tua tela, ele mostra ali para você quando está em modo de depuração, se você seta ali breakpoint, os parâmetrozinhos quaisquer, o ponto onde aquela execução parou, onde aquela execução aconteceu, onde aquele evento aconteceu, conteúdo de registradores, eventos e contador, interrupção e outras coisas assim, que te dá um entendimento muito maior ali do que está acontecendo no equipamento. E se a gente vai para Linux embarcado, normalmente a gente não conta com esse nível direto assim, aí a gente tem que usar ferramentas, como o Eurípides comentou, chamadas GDB, que você roda um debugger que fica na placa, alinhado com outro cliente, a aplicação que está rodando no teu computador, e você comunica um com o outro ali, a coisa tem algumas ferramentas que fornecem isso de uma forma um pouco mais fácil, mas nem sempre é tão trivial assim, para você poder monitorar e acompanhar uma aplicação mais alto nível que está rodando ali no Linux da vida, por exemplo. Mas aí já tem alguns tutoriais na internet para você configurar Eclipse para operar com GDB, seja para Linux ou seja para esses bare metal da vida, né? Mas a debugger é importante você ter essa noção, principalmente do GDB da vida, que ele é muito bem usado e você vai ver que de início assusta, mas se torna depois uma ferramenta essencial para você. Sobre tutorial, André, não sei se você sabe, tem um site em português no Brasil que é lotado de material sobre sistemas embarcados. E lá tem tutorial sobre configurar o Eclipse com GDB.
Olha só, nem sei. Que site será, hein, Euripides? É assim, cara, você tem um logozinho discreto aqui na frente da minha tela. Pedro, se você quiser complementar para a gente, fique à vontade. As minhas opiniões aí já foram todas faladas nesse aspecto. Acho que não tenho nada a acrescentar nesse ponto. Beleza. Felizmente o tempo é curto, a gente tem muito assunto para falar, mas eu acho que talvez a gente, para finalizar, eu queria perguntar, deixar aí a provocação para vocês, se o profissional de sistemas embarcados ele precisa entender ali sobre os protocolos de comunicação ou simplesmente acreditar na biblioteca que ele está usando e funciona. Posso fazer uma comparação? Pode ir. Se você está dirigindo um carro, importa para você se o seu motor está funcionando ou não? O que importa é se o motor está funcionando, né? Mas então, e se o motor parar? Desculpa, não entendi, pode falar. Se o motor parar uma hora, será que você, como profissional, né, vamos supor que você que está dirigindo um carro é um mecânico. Você poderia saber o que é o problema? Eu acho que a partir do momento, agora já não vai valer tanta analogia, mas a partir do momento que você está trabalhando com alguma coisa, fazendo um produto com alguma coisa, você tem que conhecer aquilo a fundo o suficiente para saber como debugar, como descobrir os problemas. Se você usar o negócio cegamente, usar bibliotecas por usar, inclusive nem olhar a licença, né, que é um outro ponto aí paralelo, você está refém de se um bug acontecer, você vai ficar olhando para a cara do compilador, o compilador olhando para sua cara, IDE no caso, e ficar nisso mesmo. Então eu acho que é importante conhecer sim. Complementando aí, o Pedrão tocou num ponto legal também, que a gente não comentou. Conhecer o compilador e a linguagem que você está trabalhando. Assim, eu acho que isso vale não só para quem está trabalhando com sistemas embarcados. O pessoal que trabalha com software de mais alto nível tem muito mais camadas, né? Então fica um pouco mais difícil de acompanhar o que está acontecendo por baixo dos panos. Mas para a gente, muitas vezes, é inevitável você ter que conhecer a arquitetura do seu microcontrolador. Muitas vezes você vai aprender isso sob demanda, né? Eu, por exemplo, num ponto da minha carreira, eu estava trabalhando usando o ARM, não conhecia a arquitetura a fundo. Aí aconteceu que eu me deparei, acho que o pessoal já deve ter sofrido com essa aí já também, que o meu processador, ele começou a dar um hard fault, certo? Começou a estourar uma exceção do processador, né? Quando estoura uma exceção do processador, ele sobe uma interrupção que você precisa tratar. Aí estava ali eu, jovem, ingênuo, né, no auge da minha juventude, trabalhando sozinho, sem documentação. Como é que você acha esse tipo de bug? Né? Aí o que eu fui fazer? Eu tive que buscar material, tive que entender qual era o erro que estava vindo ali. Então, assim, a gente precisa estar preparado, não só conhecendo as entranhas de tudo, tanto da arquitetura do processador, como que tipo de erro que o compilador vai dar, certo? Um erro que é muito comum das pessoas confundirem no início da carreira é saber quem está me dando o erro. É o compilador ou é o linker? Né? Esse 10/10 desenvolvedores iniciantes sofrem com isso, pelo menos com toda a experiência que eu tive com o desenvolvedor mais júnior, sempre se bateram em algum momento entre entender quem estava mandando a mensagem de erro. Se é o compilador ou é o linker. Quando eu estou em runtime, quem está me dando eu estou tendo uma interrupção que eu não estou tratando, ou eu estou tendo uma exceção do processador? Como é que eu vou buscar essa exceção do processador? Então a gente tem que estar preparado para saber que essas coisas podem acontecer e saber buscar. Né? Então não tem... assim, você pode começar, claro, todo mundo começa, ninguém começa correndo uma maratona. Dado o meu porte físico hoje, eu não corro nem 10 km, nem meio quilômetro, que dirá uma maratona inteira. Mas a gente começa sempre engatinhando, né? Você começa andando aos poucos, entendendo, conhecendo a linguagem, o C, C++, a linguagem de sua escolha, entendendo e conhecendo uma arquitetura a fundo, certo? E principalmente sabendo onde procurar. Eu trabalho com microcontroladores ARM há vários anos, certo?
Se eu falar para vocês, eu consigo tratar qualquer interrupção, qualquer exceção que aconteça no microcontrolador Cortex M0 direto aqui, sem precisar de consultar nada, eu estarei mentindo para vocês, certo? Então, agora, eu sei que as exceções ocorrem, eu sei que se ocorrer alguma exceção, eu tenho um livro que está na minha estante, que eu comprei, que vai ter a resposta que eu preciso. Eu sei as palavras-chave de buscar lá no Google, vai bater lá no Stack Overflow, bater lá no site da ARM e encontrar. Então, assim, tem que ter esse conhecimento, mas ele vai ter um certo limite. A área é muito ampla, tem muita coisa para saber. Se alguém quiser complementar, para a gente ir para os finalmente. Não, nada a acrescentar, realmente só de acordo. Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente teve uma discussão bacana. Dá para estender isso daí, então acho que o webinar não acaba aqui. Então, quem tiver dúvida ou quiser acrescentar fora, pode aproveitar lá o Embarcados para mandar até as redes sociais que a gente trabalha. A gente conversa bastante aí no dia a dia. E aí eu queria aproveitar agora o final. Vocês podem começar aí pelo André, depois o Eurípides, o Éder e o Pedro. Vocês darem dicas, né, ou recomendações para quem está atuando ou quem vai atuar na área de sistemas embarcados aí, que vocês recomendam uma dica aí. De dica aí, até reforçando, assim, eu também aproveitei no gancho aí do webinar para comentar, né? Esteja sempre aí atento assim, ao que o mercado tá pedindo, seja você graduado, você profissional, a ver se como você está atendendo aquilo, baseando se você é profissional, aquilo para sua área de atuação, como é que tá, ou se você é um estudante pretendendo já no caminho para ingressar no mercado de trabalho, o que você acharia interessante mexer, que o pessoal pede para área médica, área automotiva, industrial em geral, coisas assim para você se qualificar e buscar conhecimento, treinamento e estudo e informação para você se posicionar naquilo. O resto a gente corre atrás. Você vai aprendendo depois, com o tempo, outras ferramentas, arquiteturas e coisas assim, mas é sempre importante ter pelo menos uma base inicial para você saber o que te espera depois, ou se é aquela área que você realmente quer, ou não é, outra coisa ali qualquer, né? E por aí vai. Mas na minha área, assim, pensando mais na minha pegada mais professor, né? Só mais esse detalhe de você sondar e procurar assim, uma qualificação para se posicionar bem. Beleza? Isso, André, obrigado. Eurípides? Bom, eu acho que, complementando, até falando de novo a mesma coisa que o Curvelo falou, enquanto profissional, para se manter um profissional valorizado, para se manter com uma empregabilidade alta do mercado, a gente tem que sempre se manter estudando, certo? Tem que ter sempre aquele espírito de estar experimentando, às vezes é um projetinho pequenininho para testar uma coisa nova numa linguagem, ou mesmo testar uma determinada aplicação, ou simplesmente sentar um pouquinho para aprender, né? Isso vale não só para estudar software embarcado, está fazendo firmware, comprando plaquinha, escrevendo coisas em C. Às vezes você vai fazer um projetinho pequeno ali numa linguagem em Python, você vai aprender um novo vocabulário, uma nova maneira de escrever, vai ter uma nova visão sobre o software. Ou vai ler, por exemplo, eu li um livro bastante interessante, cerca de uns 2 anos atrás, chama O Design das Coisas do Dia a Dia. É um livro de design, o cara é arquiteto, mas teve uma influência relevante sobre a forma como eu escrevo software, né? Sobre a forma como eu procuro organizar as coisas. Então, assim, a gente tem que, pensando do ponto de vista da perspectiva profissional, a gente tem que estar sempre se mantendo nessa toada, né? Comprando livro, assistindo, tem um monte de conferência online hoje em dia. Se você está querendo estudar C++, por exemplo, tem a CPPCon, tem a BoostCon, todas essas conferências que estão aí, os principais profissionais, elas estão disponíveis de graça no YouTube. Você precisa ter um inglês que te permita entender, porque as conferências são estrangeiras, mas elas estão lá. Tem disciplinas inteiras de arquitetura de computadores, por exemplo, no YouTube.
Tem os MOOCs, Coursera, EDX. Então, é se manter nesse ritmo de estudar e estar aprendendo. Porque isso é relevante para a gente enquanto profissional. Né? E, novamente, não só a coisa que se aplica diretamente na nossa área. Porque muitas vezes você vai buscar um conceito num curso, vai pensar de uma outra forma, e a nossa ferramenta, o nosso produto do dia a dia é texto, é código. Né? Tem gente que faz hardware, né? Tá ali fazendo o layout esquemático, mas a maior parte do que a gente produz é código, é texto. E texto é feito para outras pessoas lerem. Só que a gente tem que escrever um texto que a outra pessoa consegue ler e que o compilador consegue gerar uma coisa eficiente. Isso exige conhecimentos de diversas áreas, né? Então, é isso, é se manter sempre tentando se atualizar. Excelente, Eurípides. Éder? Bom, eu vejo dois contextos diferentes, né? Para quem quer. Uma é a verdade absoluta, né? Para quem trabalha com tecnologia, o aprendizado tem que ser contínuo. Isso daí é inevitável. Quem não está disposto a isso vai ter que mudar de ramo, não tem jeito, né? E, bom, o contexto que eu falei, os dois contextos distintos quem está, assim, à procura de um emprego, quem ainda não está no mercado de trabalho, eu acho muito conveniente, né, dedicar um tempo, né, para aprender uma linguagem, principalmente C++, que é diria que seria uma das principais linguagens utilizadas em desenvolvimento de sistemas embarcados, né, aprender algumas arquiteturas, né, isso daí é fundamental, e também, né, se tirar daquela zona de conforto, né, ou seja, né, fazer alguns projetos, né, compartilhar o conhecimento, porque é nessas situações que você se testa, né, assim como compartilhar o conhecimento e participar também seja de feiras, né, e o outro contexto também é para quem já está no mercado de trabalho atuando, né, que muitas vezes, com tanta informação, tanto material, empresas toda semana lançando kit, a gente às vezes se sente um pouco angustiado em absorver essas informações, né? Então, o que eu costumo fazer bastante não é. Eu tento controlar essa angústia, né? Porque às vezes a gente quer aprender tudo que a gente vê, mas o dia só tem 24 horas, né? E a gente precisa trabalhar. Aproveitar o seu contexto diário, ou seja, o que você está trabalhando, desenvolvendo, para você aproveitar e se aprofundar no assunto, né? E sabe, e tentar, pelo menos eu penso, que você, com aquele aquisição do conteúdo que você precisa fazer sempre, não seja um mártir, né? Tipo, não seja um sacrifício, né? A gente precisa desenvolver esse lado, né? Ou seja, pegar uma horinha todos os dias, dar uma estudadinha, mas que aquilo ali seja um pouco prazeroso, né? Não seja um sacrifício. Muito bom, Éder. Obrigado. Pedro? Então, dou 3 dicas para quem quer seguir na área. A primeira, como você já chovendo no molhado, como vocês falaram, estude. É muito conhecimento, é muita coisa. Aproveite para estudar o máximo possível, aproveite a ocasião, como o Éder falou, nem sempre a empresa vai te dar um tempo para você aprender sobre arquitetura. Se você tiver um tempo, aprenda. Pratique, mete a cara mesmo, faz projetos para você, para aprender, vai sempre um pouco além do que você puder, sempre queira fazer um pouco mais em termos de desenvolvimento. O desenvolvimento de software é como um esporte. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Isso é uma lição que eu aprendi na vida. Você vai treinando o seu raciocínio, o seu cérebro, até o ponto que você começa a ficar mais ágil, mais proficiente. E por fim, que é o propósito nosso do Embarcados, sempre que puder, compartilhe seu conhecimento. Escreva artigos, escreva papers, escreva o que for. Não importa o seu nível de proficiência naquilo. Se você está seguro de algum tema, se está seguro de alguma coisa, escreva. Ninguém vai falar que é básico demais, ninguém vai falar que é avançado demais. Sempre na vida tem alguém que sabe mais que você, sempre tem alguém que sabe menos que você. Então sempre você vai ter público para ler.
para ler e para ensinar. E uma das melhores formas de aprender é ensinando. E com isso você pode ter certeza que vai abrir muitas portas para aprender muito mais coisas. É um ciclo sem fim. Excelente, Pedro. Muito bom mesmo. Esse lance da gente ensinar, a gente aprende muito mais, né? Isso aí, pessoal. Acho que a gente estourou um pouco o tempo que a gente está planejando. Infelizmente, não deu, né? A gente cobriu um pouco ainda do que dava para falar, mas foi muito proveitoso. Eu agradeço aqui, em nome do Embarcados, a todos vocês aí, os convidados que participaram e quem está assistindo também. Foi muito bacana, as perguntas foram muito legais, as respostas aqui. E é isso, a gente continua compartilhando conhecimento e aprendendo sempre. E fiquem à vontade aí para entrar em contato. Obrigadão, uma boa noite e a gente continua amanhã. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Valeu. Obrigadão. Até mais, pessoal. Boa noite. Alô, boa noite.